Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Clustercast, podcast oficial da Cluster Media. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui, antes de tudo, um grande amigo, irmão, a gente se conhece há muito tempo, mas também um cara referência no segmento que ele atua. Com vocês aqui hoje eu tenho o Diogo Freire. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, Prazer, obrigado, tamo satisfação, junto. satisfação ter você aqui. Vou apresentar ele de maneira bem sucinta a pedido dele, tá? Que é um cara, apesar de ter muito conhecimento e ser muito reconhecido na área dele, é muito humilde. Então o Diogo tá aqui com a gente hoje, casado com a Leda, pai da Helena, da Clara e do Pedro. Tem 37 anos, né, Diogo? Fazer Tá, 38 agora. 38 agora, e é dono da DFT Logística, uma das empresas referência no setor logístico hoje, atendendo clientes aí de vários segmentos e já há muitos anos. É caminhoneiro há mais de 20 anos e hoje está aqui com a gente e vai contar um pouquinho da sua experiência aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo teu Obrigado, tempo. obrigado pelo privilégio, obrigado por estar aqui. Parte do que eu tenho vivido é compartilhar as minhas experiências. Então, viver esse momento aqui, além da nossa amizade, é muito gostoso, porque isso está conectado a tudo que eu tenho vivido. E principalmente nesse momento em que eu passo de um caminhoneiro, né, para empreendedor, para empresário, para gestor. Então, isso tem sido muito importante, essa minha trajetória. Eu costumo dizer que minha maior bênção foi descobrir porque eu prestava muito cedo, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou caminhoneiro mesmo. Que isso- Desculpa a intromissão aí, mas o caminhoneiro meio Nutella, né? A gente tava conversando aqui antes, a gente já vai entrar nessa parte já, Diogão. Mas que o carro dele hoje o volante esquenta, né? Então não é muita realidade dos caminhoneiros do Brasil, mas isso é uma trajetória de sucesso. Então eu queria que você falasse um pouco disso aí. Como é que foi, cara, você sair dessa. Começou ali com um carrinho pequeno, fazendo frete, entrega, como é que foi isso? Para você chegar onde você está hoje. Para quem não conhece, tá? Passa também, né, o contato da tua transportadora, né, da DFT, o pessoal poder acessar, entender todo o ecossistema que você tem ali, que é muito completo e das que eu conheço particularmente é um dos melhores. Legal. Entre aí na rede social, @DFT Logística. A gente é muito ativo na rede social, né? Eu Sim, falo que, baita inclusive, referência. esse, esse tem sido um diferencial que a gente busca, né? As transportadoras às vezes não é muito ativa. A gente gosta muito da rede social, enfim. Se nos sigam, vocês vão acompanhar aí todo o conteúdo lá postado. Cara, o caminhão entrou na minha vida muito cedo, né? Eu, muito cedo, aí já comprei o primeiro caminhão, caminhão do ano de 1972. Caminhão chovia, molhava dentro, assim, né? Você tinha que tirar roupa, porque senão, puxa, você ficava ali molhado. E essa construção foi muito importante. Viver esses momentos hoje é parte do que ter vivido esses momentos no passado é parte da minha construção hoje. Hoje o caminhão, ele tá muito fácil. Fácil em todos os sentidos, né? Hoje o caminhão é fácil de dirigir, é, a- é uma máquina muito mais potente, com muito mais tecnologia, Acho que o conforto também, né? oferece muito mais conforto. Por exemplo, já há 2 anos que a gente não compra nenhum caminhão sem geladeira. A gente tem todo o caminhão ali. Eu fiz uma aposta em um caminhão agora sem geladeira, porque o fornecedor estava insistindo para a gente fazer um teste. Mas a nossa preferência sempre é por comprar caminhão com geladeira. Tô trabalhando aí para tentar desenvolver um micro-ondas para colocar na cabine do caminhão. Porque o cara faz a comida ali durante a noite e depois do dia ele não tem como armar a cozinha e esquentar. Então, tô tentando ver uma maneira de facilitar essa vida dele aí, né? E eu tenho visto que gerar essas situações de mais confiança, de mais conforto pro motorista, é parte do que eu vivi lá no passado, né? Eu tinha um caminhão que eu começava a subir, não sabia se ia terminar, se ele ia voltar. Começava uma viagem, não sabia se estourar um pneu, o pneu era careca, né? Então, puxa, isso aí me ajudou muito na minha construção hoje para poder
Dizer, ó, a gente precisa lutar para ter uma manutenção em ordem, a gente precisa lutar para ter um bom equipamento para o motorista, né? O motorista precisa ir e voltar para casa, né? Recentemente, acho que há um ano mais ou menos, eu comecei a instalar câmera em todos os caminhões. E foi muito difícil, onde eu acabei perdendo até alguns motoristas bons por causa da câmera. Ele teve uma interpretação ruim ali, eles tiveram, né? E na verdade, a minha ideia é só dizer, olha, vocês precisam ir e voltar em segurança, né? Hoje, principalmente o uso da tecnologia celular, ela é muito forte no volante. A gente vê os históricos de acidente de pessoas que se acidentam ao volante. Então, só treinar, só deixar claro o risco de acidente não basta. Tem que monitorar mesmo, para não ficar no celular, para ter mais cuidado. Hoje eu tenho uma equipe muito madura que talvez esse não é mais meu problema, mas no passado já foi. Eu precisava monitorar para a gente evitar o uso do celular. E na real, a minha preocupação é que ele volte para casa. Eu não tenho como ir lá dar um feliz dia dos pais para eles. Se hoje tomba um caminhão, bater um caminhão, tombou. Cara, eu vou lá, vou pegar o caminhão, levar para o concessionário, botar uma cabine nova e vida que segue. Hoje é muito difícil um equipamento dar uma perda total. É muito difícil. O que vai perder é uma cabine, perder a carga, enfim. Isso eu resolvo. Mas e como eu vou trazer a vida do cara de volta? Pô, legal, Diogo. E, Essa percepção te trouxe, essa vivência te trouxe, na verdade, a percepção de que, de fato, né, essa sensibilidade em relação ao caminhoneiro que está prestando serviço ali, né? E me fala uma coisa, cara, como é que você entrou nesse segmento? Como é que por que que você começou com caminhão? Por que que você não foi morar na praia e viver da sua arte? Enfim, cara, que que te trouxe até aqui, cara? na verdade nem era pra eu estar no caminhão, né? Era pra eu estar no caminhão, porque eu sou filho de um homem caminhoneiro, mas que ele tem uma visão muito negativa do caminhão, né? Ele, o caminhão para ele, ele teve muitas dificuldades no caminho e é compreensível, né? E então quando eu era pequeno, eu já nasci com esse bichinho aí do caminhão, né? Eu tinha sempre, sempre meus brinquedos foram caminhão, tudo era caminhão, 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 caminhão. Um dia quase tirei o juízo da minha tia por causa de um caminhão de madeira, cara. É muito comum aquelas Scanias de madeira, né? Quase tirei o juízo. Fiz ela assinar um cheque pra mim. Fui lá com meu avô buscar, dei o cheque pra pegar o caminhão. Ela não podia ir, enfim. Sempre fui apaixonado por essa. Só mudou o tamanho do brinquedo. Sempre fui apaixonado pelo caminhão. Uhum. Porém, quando eu fui chegando ali numa adolescência, eu queria chegar perto do caminhão e meu pai não deixava. Eu chegar mesmo perto do caminhão. Ó, poxa, queria entender, queria ficar perto. Meu pai tava arrumando caminho ali, ele não queria eu perto de forma nenhuma. E, cara, eu fui trabalhar, fiz várias coisas, já trabalhei em várias áreas. E quando eu cheguei na maioridade, falei, puxa, agora eu preciso fazer o que eu gosto, né? Eu trabalhava numa empresa e aí eu tive um sabor lá por alguma coisa e eles me deram umas férias. Cara, nas férias eu sempre fui um cara muito controlado financeiramente. Nas férias eu tinha um carro, uma moto lá, eu vendi, comprei o caminhão. Comprei um caminhão, é, bem velho, enfim, com muitos anos. Velho e também com muitos anos, porque eu falo que caminhão não tem ano, né? Eu, como o dono cuida. Mas o caminhão era velho, com muitos anos, e caminhão bem antigo. E quando eu voltei das férias, eu já falei, olha, eu vim para ser desligado. Eu vim para pedir meu desligamento e eu vou trabalhar com caminhão. E aí, cara, eles falaram, não é isso aí não, eu preciso de você aqui. Eu falei, não, vocês não entenderam. Eu já comprei o caminhão. Eu já comprei o caminhão. E aí, nossa, inclusive foram duas pessoas muito boas pra mim, o Gilson e o Eduardo. E aí eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, fica um tempo, né? Fica um tempo pra pelo menos eu passar a sua cadeira, depois a gente desliga. E aí você, tudo bem, né? E aí fiquei aquele período ali, pedi o desligamento da empresa e fui o caminhão. Imagina, eu trabalhava num escritório, tudo ali na mão, ar-condicionado, né? Tinha um lanchinho e fui pro caminhão, né? Caminhão, hoje eu falei agora sobre a gente buscar dar conforto pro motorista.
Porque de fato a estrada não tem nada de estrutura. Nada. O Estrutura Brasil é zero. muito precário, né? Na Muito, ó. malha rodoviária do O Brasil. motorista hoje tem que lidar com acidente, com risco de acidente, com risco de assalto. A polícia muitas vezes não tem uma condução de proteger o motorista, né, na estrada. Uma minoria, né? Mas tem. Não tem estrutura nos postos para parar. Muitas vezes é preciso você fazer um abastecimento ali de tantos litros, 100, 200 litros, para que o cara possa pernoitar. E aí eu saí de um cenário, num ambiente controlado, tudo certinho, ar-condicionado, chazinho, lanchinho, para ir para a rua, né? Um ambiente de risco, Desconfortável. desconfortável. Cara, mas é o que eu digo, isso aí a profissão me escolheu. Eu já era apaixonado pela profissão muito antes de eu ter meu primeiro caminhão. E quando eu comprei o caminhão, que eu fui fazendo ali os primeiros trabalhos, cara, aquilo foi me alimentando de uma maneira, e eu tive sempre essa facilidade da comunicação. Eu costumo dizer que é um dom que o Senhor me deu, né? Sempre gostei de comunicar e de conversar. E eu fui fazendo os primeiros serviços e eu via que os clientes precisavam de atendimento. Não precisava da carga, efetivamente. Carga tinha um monte de gente para carregar, né? Eles precisavam de um atendimento. Eles precisavam ali de uma excelência, de uma ligação, de um pronto atendimento, de uma ligação e olha, dá para carregar, eu tô chegando, eu tô De indo agora, atenção, né? De se sentir ali acolhido, acolhido. né? É. E eu descobri isso, cara, rápido. No caminho assim, eu descobri isso rápido. E eu fui vendo assim, desde meus primeiros trabalhos com o caminhão, que carregar e descarregar era fácil, né? A gente às vezes brinca até, enche caixote, esvazia caixote. Isso era fácil, mas que o cliente, que a pessoa que estava contratando ali meu frete até então naquele momento, né, eu era um freteiro, ele precisava de uma atenção, ele precisava de um cuidado, ele precisava de um posicionamento, ele precisava de uma tratativa. Olha, teve uma dificuldade aqui para descarregar, mas eu já peguei um ajudante aqui, eu paguei, você me faz o reembolso aí, né? Poxa, não entra caminhão nesse horário, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para um posto, eu vou aguardar e eu vou entrar no horário que é liberado. E o cliente só queria solução. E muitas vezes ele até nem se importava em pagar mais. Ele queria solução. Então eu descobri isso rápido no caminhão. Cara, de um caminhão foi outro, e aí eu me acidentei. Eu fiquei 2 anos na cama. Que também, diante da minha trajetória, acho que foi necessário, sabe? Foi necessário eu me acidentar. Imagina, um garoto novo, trabalhando bastante. Você tinha quantos anos no jogo? Eu tinha 19 anos já. 19. E É. como é que foi teu acidente? Porque não foi com o caminhão, né? No acidente não foi o caminhão, eu me acidentei com uma moto. Mas, Wilson, eu te digo, que o acidente é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque as coisas estavam andando muito bem. Eu comecei a trabalhar muito antes, né? E quando eu cheguei no caminhão, eu comecei a ter acesso, ter um poder financeiro melhor. E eu consigo lembrar que um dia antes do acidente, eu peguei uma quantia em dinheiro, eu recebi uma quantia em dinheiro. Talvez ela não era tão expressiva, mas eu recebi uma quantia em dinheiro e lembro de venerar assim, o dinheiro mesmo, sabe? Sentar ali, chegar em casa, pegar o dinheiro e venerar aquilo ali, sabe? Eu sei que o meu coração tava no dinheiro ali. Aquele meu ato, aquela minha atitude, o coração tava no dinheiro. E dinheiro é muito bom. Eu gosto muito de dinheiro, né? Se você não gosta, me dá o seu. Tá certo. Mas dinheiro tem que estar no bolso. Se tiver no coração, tá errado. E meu Deus, naquele momento era o dinheiro. Eu tenho certeza, eu tenho um testemunho sobre isso, que eu não estaria aqui se não fosse esse acidente. Eu precisava passar por isso. A causa do acidente não foi a batida especificamente, não foi a queda da moto. A causa do acidente foi outras coisas. Foi a soberba, foi a arrogância, foi a vaidade, foi outras coisas. Foi o afastamento de Deus. Eu estava muito longe de Deus. A causa do acidente foi muito mais do que a própria queda. E confesso para você que isso foi muito difícil. No dia do acidente, eu quebrei todos os membros, né?
Quebrei os dois braços, as duas pernas. E eu tenho toda cirurgia em todos os membros. E eu fui socorrido. Do momento do acidente, já houve algumas bênçãos. Eu ia ser socorrido pelo helicóptero da polícia, e aí o helicóptero não tinha teto para pousar. Foi deslocada uma ambulância. Essa ambulância tinha transferido um paciente de UTI. Tinha acabado de fazer uma transferência. Tinha um médico na ambulância. A hora que o médico chegou no local, ele identificou na hora que eu tinha rompido a femoral, que é a veia Sim, que a é artéria. a artéria principal Uhum. que alimenta os membros inferiores. E na hora ele já fez uma contenção ali. Então eu digo que o acidente talvez já estava no plano do Pai Celestial, porque eu já fui abençoado ali no socorro. Do socorro eu fui para o hospital, do hospital eu já cheguei em parada cardíaca, eu tive algumas paradas cardíacas, uma parada cardíaca de 4 minutos, e aí o médico disse que eu não enxergaria mais. E aí, bom, as coisas foram acontecendo, é, eu fui para UTI, fiquei na UTI mais 15 dias, é, tive, enfim, fiquei o corpo todo inchado, coloquei aqueles extensores. Eu saí da UTI e quando eu cheguei no quarto, passado uns dias, acho que poucos dias, entrou um homem no quarto. Eu fiquei no hospital do Mandaki, que é um hospital público em São Paulo, e entrou um homem no meu quarto e ele passou por alguns leitos. Tava eu e minha madrasta, porque como eu não mexia nenhum dos membros, né? Eles autorizaram ficar uma pessoa para cuidar. Inclusive, quem cuida de mim, todo meu acidente foi minha madrasta. E entrou um homem no meu quarto, ele colocou a mão no meu ombro e eu sentia muitas dores, tomava morfina assim, de 4 em 4 horas. E a minha madrasta ficou tensa, e eu ali fiquei olhando para ele, né? E ele falou: "Olha, meu filho, Deus deve te amar muito para ter preservado sua vida. Ele tem um grande plano." Mas como eu disse, meu acidente aconteceu por várias situações internas. E quando esse homem saiu, eu falei assim: imagina, ele deve falar isso aí pra todo mundo. Wilson, e eu confesso pra você que não são poucos os dias que eu peço perdão ao Pai Celestial. Eu sei que ele não era um ser de luz, não era um espírito, nada. Mas eu tenho certeza que eu estava tão longe de Deus que eu acho que a única forma que ele teve de me enviar uma mensagem de conforto e esperança foi através daquele homem. E hoje eu sei e eu tenho vivido que realmente o Pai Celestial tem um plano muito grande na minha vida. Eu tenho vivido esses dias. Eu tenho acontecido grandes coisas na minha vida. Além da família que eu imaginei que eu nem teria, né? Fiquei muito tempo ali na cabine do caminhão, sozinho, e que eu pensei que eu nem teria. Hoje eu tenho a família. O Pedrão, inclusive, é apaixonado pelo caminhão. E o bicho é bruto, igual um coice de burro, sabe? Aí chega perto do caminhão e chuta. E, e hoje eu tenho muito mais do que eu pedi. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, às vezes a gente precisa é aceitar as coisas, né? Pô, por que que isso está acontecendo e o que que eu preciso aprender? Ainda sobre o acidente, eu lembro de uma situação em que eu comecei a ficar, acho que uma depressão ali, eu queria levantar da cama e chegou um médico, ele é um ortopedista, um cara fala alto pra caramba, chamava Dr. Rogério, se chama Dr. Rogério. E ele chegou assim, pegou uma chave 10, né, que aperta os extensores. Pegou uma chave assim, colocou assim, falou: "Então tira, sai daí." Falou: "Olha, você tá numa situação que você vai ficar uns 2 anos dessa forma. E você vai ter que aguentar, cara. Vai ter que aguentar." E confesso pra você que vinho não vira água, né? Ninguém muda da noite pro dia. E talvez algumas coisas demoraram ali a despertar. Mas eu comecei a ver que algo dentro de mim precisava mudar. Que aquele era um período de aperfeiçoamento. E mais do que isso, eu tenho uma religião e os jovens, quando eles completam ali a maioridade, eles precisam cumprir uma missão de 2 anos.
E a gente vê que quando embarca é um jovem, e quando ele retorna é outro jovem. É um jovem maduro, um jovem cabeça feita, pé no chão, que é os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. E adivinha quanto tempo demorou a minha recuperação? 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Então, quando eu olho para trás, eu só consigo ver que até isso era plano do Pai Celestial, né? Que talvez isso foi um resgate pra mim. Eu precisava passar por isso para que não acontecesse algo pior. Pois então, passado isso, eu voltei a trabalhar com caminhão. Eu comecei a pisar no chão. Com 30 dias eu fui lá e financiei um primeiro caminhão, né? Um caminhãozinho pequeno e tal. Com mais 30 dias que eu comprei esse caminhão, não cheguei a pagar a primeira parcela, assim, faltava dias, eu encontrei uma empresa, uma distribuidora aqui de medicamentos. Dois irmãos, mineirinho, e comecei a trabalhar com eles, seu André e Giovanni. Comecei a trabalhar com eles, através de uma indicação da minha prima. Comecei a trabalhar com eles, e o meu caminhão cabia mais carga. O pessoal dava uma falseada na carga, assim, sabe? Deixava a carga baixa e tal. Eu não, eu enchia tudo. Tudo que dava eu colocava. E eles começaram a ver que eu entregava mais do que os demais que estavam ali como agregado junto comigo. E eles começaram a me chamar em mais dias e mais vezes. E aí eu também consegui negociar um pouquinho o valor. Eu sei que com uns 15, 20 dias que eu tava trabalhando com eles são dois mineirinhos, sabe? Dois caras bem simples, seu André, inclusive, assim, o frio que tiver, assim, ele não usa calça por nada. Se fosse André, e a calça, ele fala, ué, calça só quando eu casar. Então, assim, são muito simples. Giovanni é um homem que acreditou em mim, falou, olha, como que a gente pode fazer para você cuidar da minha logística? Falei, Giovanni, tenho como? Tem um caminhão só, né? Ele, ué, e se nós comprar os caminhão? Eles falam assim. Eu falei, olha, se vocês comprar os caminhões, eu vou dar meu sangue. Se vocês comprar os caminhões, eu vou dar meu sangue. E assim foi. Eu tinha um. Eu tinha conseguido comprar um Celtinha, porque eu ainda andava com uma muleta. Eu andava com uma muleta de apoio. E eu vendi o Celta, comprei uma Fiorino. E aí tinha já esse caminhãozinho. Eles me ajudaram a comprar mais um. E aí depois, por um tempo, a gente comprou mais um. E as coisas foram acontecendo. Acho que com um mês de operação, mais ou menos, roubaram uma carga de R$ 400.000. Nossa, aí você imagina, né? A situação que eu vim, que aconteceu, o acidente, um primeiro possível contrato ali. Aí me roubam uma carga de 400 mil sem seguro, sem nada. Meu mundo acabou, cara. Sim, eu fiquei virado 48 horas, andando em tudo que é lugar, pra ver se eu achava esse caminhão. Cheguei, isso foi no final de semana. Cheguei na segunda-feira na empresa, assim, acabado, né, ali. Liguei pra eles no ato do acontecido. Eu chamei eles, falei, olha, na segunda nem encontrei eles. Encontrei só o CEO da empresa. O CEO falou pra mim, olha, já era, né? Já era. O CEO é um homem. E aí eu falei, puxa vida. Bom, mas eu lembro que naquele mesmo momento eu falei assim, olha, se Deus me salvou de um acidente, se eu derrubei um Golias, não é isso aqui que vai me derrubar. Se não for para ser esse plano, o senhor vai preparar alguma coisa. E cara, mas aquele dia eu já tava ruim. Eu fiquei pior, né? Porque a posição dele ali foi tchau, Sim, né? já deu a letra, falou, meu, já era, você tá ferrado. Já encerrou o Acabou, assunto. né? E aí, não chegou, não veio ninguém da diretoria na segunda-feira. Na terça-feira, chegou o Giovanni, eles são atletas, então ele é um homem bem agitado, assim, tal, fala alto. E ele já chegou, passou por mim, assim, já subiu pra sala dele, ele ainda fez uma brincadeira comigo, assim,
bom dia e tal. E eu falei, Giovanni, preciso falar com você, cara. Parei ele no meio da escada, assim, sabe? Aí ele voltou. Eu tinha uma cadeirinha, assim, dentro do CD deles. E aí ele sentou do meu lado, assim, cara. Falou, olha, eu falei, Giovanni, roubaram o caminhão, cara. Tinham 400 mil reais de carga. O que a gente vai fazer? Ele é muito espontâneo, assim. Ele, ué, você vai pagar? Né? Eu falei, Giovanni, eu não tenho como. Ele falou, então fica frio. Fica frio que eu tô vendo seu trabalho, tô vendo sua força. Lembro de eu estar sentado assim, ele bater na minha perna assim, e falar, você tá comigo? Falei, claro, né? Claro que eu tô com você. Ele falou, então você tá comigo, eu tô com você. Fica tranquilo, eu vou te ensinar a trabalhar, a gente vai fazer as coisas certas. E eu vou te ensinar os caminhos corretos. Eu vou te ajudar. Cara, aquilo assim parece que despertou em mim um leão, sabe? Falei, cara, se esses caras me deram a oportunidade que eles deram, acontecer uma situação dessa, e os caras confiar em mim, meu, eu vou dar meu sangue por isso aqui, cara. Eu vou dar meu sangue pra fazer isso aqui acontecer. E eles despertaram em mim um leão, assim. Cara, eu além dos gostar muito de trabalhar, né? Eu dava muita garra ali, eu ia pra cima e eu me metia até o que não era da minha conta, assim, sabe? Se eu fosse numa loja, estivesse fazendo uma entrega lá com um caminhão e não tivesse um tapete na loja, eu sei que a loja tem que ter um tapete lá como padrão. Eu ligava lá na hora, não sei, falava, tal loja tá sem tapete, o que a gente vai fazer para resolver agora o tapete? E fazia alguém pegar um carro e já trazer o tapete. Se alguém ligasse falando que tava faltando um medicamento. E isso, eu fiquei alimentado pela gratidão que eu senti por eles e eles ficavam alimentados pela minha força de trabalho. E isso foi desenvolvendo, nos desenvolvendo. Eu buscando dar o meu melhor na logística para eles buscando me ajudar, né? As negociações eram um pouco quentes com o Giovanni, mas me ajudar, de dar suporte, de falar, vamos lá, vou te ajudar, vamos fazer acontecer, ou barramos numa documentação, vamos procurar um caminho, barramos na Anvisa, vamos procurar farmacêutica, vamos contratar, vamos fazer laudo, vamos abrir os caminhos das pedras, que é muito mais valioso às vezes do que dinheiro, porque essas experiências que eles me trouxeram é algo que ninguém nunca vai me tirar. E é parte do que eu tenho vivido nas minhas experiências hoje, né? De realmente ser resiliente, de buscar os caminhos das pedras, de desenvolver outras pessoas. Eles tinham muitos programas de desenvolvimento na empresa, sempre me incluíam. Então aquilo foi despertando em mim, assim, um gigante, né? Foi me trazendo um desenvolvimento e um modo de pensar diante da vida, das situações, muito além do profissional. Eles te desenvolveram como pessoa e, consequentemente, como profissional também. Acho que E esse foi o como caminho. profissional. É, E eles nem imaginam. Assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço, eles falam, ué, metro seu, sabe? Eles são é, muito ligados com data, os dois. é. Sempre mandam mensagem, Dia dos Pais, Natal, aniversário, então. Só que eles não sabem o quanto que isso agregou para mim. Eles não imaginam o quanto isso tá mudando a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família, sabe? O desenvolvimento que E vou até mais, viu, Diogo? Você falou que tá mudando a sua vida, dos seus filhos, da sua família. Mas você tem quantos colaboradores hoje? 68. 68. Então são 68 famílias que são impactadas por esse processo lá atrás. E eu também, até por essa dívida de gratidão, eu busco muito desenvolver as pessoas que estão perto de Sim, mim. sei Eu disso. dou muita força nisso. E não porque eu quero ser santo, porque eu não acredito que a gente é santo. Meu negócio precisa dar lucro, precisa prosperar, as contas precisam fechar. Simples desse jeito. Mas eu tenho me esforçado muito para ter uma aderência na vida das pessoas, né? Eu tenho me esforçado muito para ver as pessoas desenvolver. Eu falo que o empreendedor, ele tem um poder social gigantesco. E eu acho legal as pessoas que, principalmente agora, estamos numa época fria, vai lá, leva um prato de comida, um cobertor para as pessoas que estão na rua. Eu acho legal isso e é necessário esse trabalho. Mas eu não faço. Porque, na minha visão,
eu tô matando a fome do cara naquele dia. Se eu quero salvar o cara daquela situação, eu tenho que fazer direito. Tem que tirar ele dali, levar ele para um lugar, dar um banho, barbear, cortar cabelo, profissionalizar, dar instrução e reposicionar ele. Já que eu não tenho a estrutura para tal, eu tenho o poder de fazer isso com os meus colaboradores. De falar, cara, olha, a gente pode ser mais, a gente pode se desenvolver, a gente pode pensar de uma forma diferente. Eu faço programas de desenvolvimento dentro da empresa, eu trago palestrante, eu faço treinamento, eu me dedico, eu tenho pessoas que formam comigo um grupo ali, um ecossistema que se dedicam muito para essas coisas acontecer. Porque realmente eu acredito que não é importante o que a gente vai deixar para as pessoas, e sim o que a gente vai deixar nas pessoas. Porque você pode me dar algo que eu vou perder, quebrar, me roubarem, mas o que você vai deixar dentro de mim só vai embora o dia que eu me for. O que você compartilhar e que o próprio Giovanni e o seu André fizeram por mim só vai embora o dia que eu for embora. E eu acho que um ponto até, Diogo, do que você falou, que eu acho que a tua história ilustra muito isso. Que é, cara, você está transbordando isso. Você recebeu e hoje você tem condições, por estar numa posição, vamos dizer assim, privilegiada, mas isso é fruto do teu esforço, de trazer isso para as outras pessoas também. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, falar da minha percepção. É exatamente isso. É da gente criar soluções e expandir essas soluções para as outras pessoas. Você falou já, está impactando a minha e a minha família, mas são 68 outras famílias que são de alguma forma impactadas por causa da pessoa que você se tornou e, obviamente, do negócio que você construiu. E me fala uma coisa, cara, isso já faz alguns anos, né? Hoje você já está aí na estrada há muito tempo. Teus desafios hoje são outros, né? Mas todos esses que você passou te construíram até aqui. O que que você diria, por exemplo, para o cara que está empreendendo, que talvez ainda não chegou, né, no ponto que você está, de poder talvez olhar a paisagem um pouco mais de cima, né? Ainda está ali no meio da subida. Eu acho que subida todos nós estamos sempre, né? Tem sempre, ainda mais que eu conheço você, que você que é um cara feliz, mas não conformado, está sempre correndo atrás, né, Sempre. de melhorar. O que que você diria para esse cara? Eu gosto de falar muito aqui, principalmente para aquele cara que às vezes está passando pelo período mais difícil, que está sentindo que não vai dar certo, que vai desistir. E eu gosto sempre que quem vem aqui traz esse tipo de experiência. O que que você diria para esse cara, meu? Eu gosto sempre de dizer que grato sempre, conformado nunca, né? Então, a gente precisa sempre estar em movimento, né? Olha, eu costumo dizer que no empreendedorismo, o primeiro degrau é muito alto. É muito alto. Cara, para você escalar o primeiro degrau, é muito alto. Aonde eu penso que deveria ser ao contrário, né? Os primeiros degraus tinham que ser mais fáceis de acessar e depois a gente vai, né, a gente já tá mais forte, mais robusto, né? Você tem mais potência. E aí um degrau mais alto, você tem mais força para romper, para subir. E ao contrário, né? O empreendedorismo, o primeiro degrau é muito alto e os demais vão diminuindo. Eu posso dizer o que serviu para mim. Eu, desde que eu tive essa oportunidade em que eu citei, eu tenho eu tenho uma dedicação gigantesca com o negócio. Esse é o primeiro passo. Eu tenho uma dedicação gigantesca com o negócio, assim. Eu não tenho plano B, Wilson. Eu não tenho plano B. Eu só tenho plano A. Eu, em nenhum momento eu mudo meu foco. A gente já teve oportunidade de ter conversa e ali, às vezes eu tenho uma oportunidade, eu falo, olha, deixa eu aqui. Deixa eu cheirando óleo diesel, batendo caixa, que é o que eu sei fazer. Então, primeiro é você ter foco naquilo que você se dispôs a fazer. Ah, mas tal situação dá mais dinheiro. Não, dá mais dinheiro é perspectiva de visão. Porque tudo que é feito com excelência dá retorno. Qualquer coisa. Desde qualquer serviço. Eu falo para meus filhos que eles podem ser o que quiser. Um quer ser veterinário, quiser ser jardineiro, quiser ser mecânico, o que você quiser fazer, não tem problema. Não me importa, não deposito zero expectativa, mas faça bem feito.
faça com excelência, faça com disciplina, principalmente. Eu vejo que muitas pessoas têm um sentimento de falar: "Ah, vou abrir um CNPJ e eu vou trabalhar menos". Eu conto ou você conta? Cara, deixa eu te falar, você tem que ser o melhor colaborador por muitos anos. E se você não for o melhor colaborador da sua empresa por muitos anos, tem alguma coisa errada. Com o tempo, hoje eu já não sou o melhor colaborador há um tempo, eu tenho dezenas de muitos bons colaboradores. É, mas durante muito tempo eu fui o melhor colaborador. E aí, com o tempo, eu trouxe mais um melhor colaborador, e mais dois, e mais três. Wilson, eu tinha uma dedicação, eu era, fazia coisas assim absurdas pelo meu negócio. Eu já cheguei a dormir na porta da empresa, por eu sair de uma entrega para Ribeirão de 1 hora da tarde, chegar em Ribeirão 9 horas, 5 horas, sei lá, fazer as entregas, né? Sair de Ribeirão lá 9, 10 da noite, vim embora, chega aqui 1, 2 horas da manhã. Com medo de perder o horário que começava o carregamento de 6 horas, eu dormia na porta, dentro da Fiorino, né? Andava com um colchão ali, dormia dentro da Fiorino. Pra que eu não perdesse o horário do carregamento, que era 6 horas, porque na época eu ainda morava em São Paulo. Então meu deslocamento era longo. E aí eu tinha que cuidar dos pagamentos, e também cuidar dos colaboradores, e também cuidar das guias de pagamento tributárias. O meu onde eu guardava os uniformes eu tinha um Celta e eu guardava ali atrás de um Celta. Depois eu troquei numa Saveiro para aumentar o tamanho do meu escritório, né? O seu porta-malas ficou pequeno. Eu falei, troquei o escritório. Vendi o Celta, peguei uma Saveiro. E aí, essa é a primeiro degrau ali que foi muito difícil. Conforme o negócio vai crescendo, a gente vai deixando de ser braço para ser gestão, né? E aí eu vejo que muitos se perdem. Então, Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Chegou num ponto que eu acho que é interessante. Normalmente, quem é técnico, né, vem da área técnica, que era executor ali e monta o negócio, talvez esse seja um dos principais pontos aí de declínio, né? Que você está acostumado a lidar com o processo, mas não coordenar o processo. E se perde nisso. E aí a empresa não tem a mesma eficiência do que o cara andando sozinho, só que ele também não consegue crescer sozinho, não consegue replicar, não consegue observar o processo. E você, eu falo por conhecer que você é um cara muito bom de gestão. Como é que você conseguiu desenvolver isso, cara? Como é que foi esse processo? cara, tecnicamente eu tava bem aprofundado ali, né? Até hoje, Wilson, eu conheço um caminhão pelo barulho, assim. Eu sei quanto faz de média, eu Isso faz sei muita diferença, né, cara? muito, Você, isso faz muita você é um cara que diferença. conhece a parte vital do teu negócio, você tem pleno conhecimento dela. Não é qualquer coisa que falar que a gente vai Vai aceitar. passar, exatamente. Assim, hoje eu sei como que funciona o desgaste de um pneu. Cara, eu consigo saber se o cara freou da forma correta por olhar uma carcaça, sabe? Isso foi muito bom. Mas chegou um momento que eu falei, poxa, eu tenho que sair do suor e ir pra gestão, porque senão o negócio vai quebrar. Porque chega um momento que realmente acontece isso. Você tá tão envolvido ali no operacional, cara, eu ia todo dia e voltava para Ribeirão. Eu que fazia essa rota, né? Porque na minha visão é o seguinte, eu precisava economizar o dinheiro do motorista. E por um momento era o que dava mesmo. Eu tinha que fazer isso para fazer a conta fechar. Mas chegou um momento que eu falei, pô, eu preciso fazer uma gestão. Eu preciso olhar para o negócio de uma forma estratégica. E aí é onde eu te falo que a minha bênção eu descobri porque eu prestava, porque eu fiz um intensivo ali de técnica, de estar ali no chão, na batalha, no chão de fábrica mesmo, do negócio, né? E ir para a gestão com uma bagagem tão rica como essa faz toda a diferença, né? Você sabe hoje por que um caminhão falta freio. Poxa, hoje eu digo para você, às vezes a gente ainda conversa, ah, caminhão faltou freio. Ó, caminhão falta freio sim, não é mentira. Mas se eu tiver um profissional no volante ali, dirigindo da forma correta,
O caminhão não acontece um acidente. O caminhão hoje tem muita tecnologia que eu não vivi. Eu vivi um caminhão de 1972. Hoje o caminhão mais velho que eu tenho lá, sei lá, acho que é 2020. Eu tenho um que é mais antigo um pouquinho, acho que é 2015, que é o primeiro caminhão que eu comprei. Esse aí é 600. xodó. É, né? O caminhão que eu gosto lá. E dá resultado, tá indo, vai deixando. Mas normalmente eu troco os caminhões rápido. Uhum. E aí hoje, ter todo esse conhecimento e aplicando uma gestão eficiente faz toda a diferença. E eu evolui muito como gestão nesse processo. Eu venho estudando muito, tá? Eu não tive oportunidade de grandes estudos quando era jovem. Tinha que trabalhar, enfim. Porém, eu tenho dito que o empresário hoje, ele é igual um médico, né? A gente costuma dizer que médico sempre tem que estar estudando. Médico, TI, sempre tem que estar estudando. E não, o empresário também precisa estudar muito. No meu ramo, eu tive grandes mudanças esse ano. Estou passando por grandes mudanças. Estamos de cara para uma reforma tributária. O empreendedor não está atento a isso. E buscar essa gestão com eficiência me fez ter um olhar que eu não tinha antes, quando eu estava no Braçal. Inclusive, temos um episódio lá de um colaborador muito antigo comigo. Lá, mas o Diogo agora não trabalha mais. Ele não imagina que eu tenho meus BIs no celular. Muitas vezes, eu tô sem dormir porque eu tô analisando algum custo invisível e nem ele, nem os demais imaginam que existe, né? É, E aí, esse processo de gestão, sozinho eu avancei. Avancei bastante até. Só que de alguns anos para cá, eu venho fazendo um upgrade. Eu tenho dado força em treinar novos gestores. Eu tenho buscado trazer sempre gestores ao meu lado que têm força, que têm garra. Eu costumo dizer o seguinte, falo muito pro RH. Tem a Cíntia lá, a Cíntia inclusive teve bebê agora. Falo muito para ela. Falo, Cíntia, traga o perfil. Técnica a gente ensina. Porque se a gente tem um perfil que conecta, tecnicamente eu aprendi. Eu gosto de ensinar. Eu tenho algumas histórias, né? Eu tenho histórias antigas, eu tenho histórias recentes. Eu tenho história antiga de um motorista que entrou na empresa, fechou o carro 3 ou 4 vezes. Lá teve um dia que. 4 vezes, acho que não, acho que 3 vezes. A última vez ele fechou o carro com o carro ligado. Imagina, o chaveiro não vinha, o carro ligado, gastando combustível. Hoje ele é um gestor assim, extremamente aguerrido e é um cara que está todo dia buscando fazer gestão com mais eficiência, né? Eu falo, Denis, você analisou seus KPIs, né? Ele não repete, ele não consegue falar o KPI. Ele fala, não, o BI tá com o Kaique aí, os números estão com o Kaique é o auxiliar dele, né? Eu não me importo dele, de repente, não conseguir fazer uma interpretação, uma fala de um KPI, mas eu me importo quando ele não faz gestão, né? E essa mesma oportunidade que foi dada para mim lá atrás está sendo dada para ele. E é, no, assim, é visível o quanto que você vira um processo. Você sabe a técnica, você se torna um gestor, você investe em gestão, você investe em novas pessoas. Isso vai montando uma cadeia e aí você mostra para outras pessoas trazer mais resultado e você faz mais gestão de número e eles avançam um pouco mais. E você vai vendo que você vai montando uma cadeia infinita. E eu já estou num ponto de dizer para eles, olha, se esforcem para treinar sucessores. Vocês vão precisar. Me tragam sucessores. Me tragam pessoas que vão auxiliar vocês na gestão de vocês. Eu tenho 6 gestores ao meu lado. Eu tenho um outro que entrou numa filial, ele é um garoto novo, ele é geração Z, inclusive, né? Eu tenho apostado muito na geração Z. E, e ele é menino novo, assim, sabe?
Ele anda sempre com o olho assim, bem Tá. aberto, né? Eu É. falo que ele é olho de águia. Mesma coisa. Ele tem técnica, ele é um cara analítico, extremamente analítico, mas eu tô precisando investir em gestão. E é um cara que tá disposto a passar por esse processo. Você sabe, Diogo, isso que você falou, eu falando de comercial, eu sempre digo o seguinte: o vendedor ele é três coisas, né? Ele é a técnica, ele é o conhecimento que ele tem do produto ou do serviço que ele está vendendo e ele é o que ele é. Os dois primeiros eu ensino. O O terceiro terceiro é é dele. dele, O terceiro é é dele. por conta dele. Mas você sabe que esse ponto que você colocou, cara, que eu acho que é bacana e eu tô fazendo essa interrupção, mas para corroborar, porque eu concordo com o que você está falando, né? De desenvolver pessoas, mas que as pessoas vão estar disponíveis e dispostas a serem desenvolvidas, porque o processo dói. Dói. Dói pra gente, dói pra todo mundo. Quando você falou que você saiu do escritório, foi pro caminhão, eu falei, você foi pro desconforto, né? E eu fiz questão de frisar isso, porque eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente muitas vezes ignora. Porque é fácil olhar para o cara, por exemplo, hoje, no teu caso, tá com uma transportadora, porque tem uma notoriedade que já conquistou muita coisa. Mas eu vejo o resultado, eu não vejo o processo para chegar até ali. E esse processo, ele é desconfortável, extremamente. Muito. Por isso que nem todo mundo chega, porque nem todo mundo está disposto a Mas passar todo por mundo isso. pode. Exatamente, esse que é o ponto. E aí, até concluir na minha linha de raciocínio, é dizer: quanto mais você se especializa em gestão, mais você forma novas pessoas. E isso vai virando uma pirâmide infinita, cara. Infinita. Isso se torna algo assim. A gente não consegue mensurar quantas vidas a gente pode impactar com isso. A gente não consegue mensurar aonde isso vai chegar. Porque o cara que teve um sonho, que montou um negócio e que passou a uma gestão e que trouxe mais pessoas para o negócio dele e que desenvolveu novos gestores e que esses gestores vão desenvolver novos ou mais gestores e que esses gestores desenvolvidos vão ser melhores pais, vão ser melhores esposos, vão ser melhores membros na sua comunidade. Cara, isso gera é uma cadeia infinita. O empreendedorismo é uma cadeia infinita. Volto nas minhas primeiras falas. O empreendedor tem um poder social gigantesco, cara. Gigantesco. Começando que nosso país precisa de mais empreendedores. Falo muito isso dentro do meu negócio. Vocês querem ter um negócio de vocês? Sonhem, vocês estão certos. E contem comigo quando vocês tiverem a ideia, nós vamos montar um plano de negócio juntos. Mas comecem empreendendo no meu CNPJ. Vocês têm oportunidade aqui. Comecem empreendendo, façam o máximo que vocês puderem. Quando vocês forem para o seu CNPJ, vocês estão preparados. O Rufino ele fala isso, né? Que empreender, você pode empreender no CNPJ de outro, não precisa ser no seu necessariamente. Que empreender é uma atitude. Eu Sim. acho que esse é o ponto, né? Mas a pessoa que tem o sonho de ter o seu CNPJ, Sim, ela tem que ir. sim, sim. O Brasil precisa de empreendedores. Se você sabia que a carga tributária hoje é mantida, a arrecadação do nosso país é mantida pela carga tributária paga das pequenas e médias empresas? Sim. Então E a maior, precisa. e a maior parte dos empregos vem das Eu pequenas e fico médias. feliz. É. Eu quero que as pessoas vão para frente. Mas vamos fazer isso juntos, né? Não vou dizer, vou deixar para fazer quando for o meu. Não, faça isso juntos. Então, assim, voltando ao processo gestão, processo e pessoas. Primeiro é pessoas. Os demais você consegue agregar. A partir do momento que você cuida das pessoas, as pessoas cuidam do seu negócio e você consegue aplicar uma gestão mais eficiente. Sempre nessa ordem. E aí você vê que a gestão, tendo uma gestão eficiente, o negócio vai mitigando cada vez mais custos. E vai cada vez a bola ela começa quadrada, depois ela vai ficando uma bola redonda, bola redonda. Eu digo hoje que a bola eu fico só ali na bola, assim. Quando eu falo para as pessoas esses dias, eu faço feedback one on one, inclusive essa colaboradora não está mais conosco não por acaso. E ela sentou comigo e falou assim: Diogo, eu não, sua vida é uma loucura. Eu discordo totalmente com a vida que você vive. E eu pensando comigo, cara, minha vida é maravilhosa, eu nem trabalho mais, eu vivo uma vida tranquila. Mas aquela era a visão de mundo dela, naquele momento.
A minha visão de mundo hoje é dizer, Wilson, hoje eu só tô aqui, ó. Eu vou só monitorando a bola, né? Hoje mesmo eu já fui para filial, eu já fui treinar, eu treino nos horários muito bons, assim, né? 4h30 da manhã, um horário que não tem ninguém na academia. Eu tenho o privilégio de ter uma academia 24 horas de frente com o meu serviço. Então, assim, já fui treinar, já fui para filial, retornei, vim aqui. E essa rotina, ela não mudou desde que eu era caminhoneiro. Ela não mudou. Eu só tô fazendo uma gestão diferente. A mesma, eu acordava 4 horas da manhã quando eu tinha um caminhão. Eu sempre acordei, esse horário nunca mudou. Às vezes acordava um pouco mais cedo, hoje eu, entre 3h30 e 4 horas é a hora que eu acordo. 4h30 eu já estou na academia. Isso não mudou na minha vida. Gestão, para mim, é tudo. Para a vida pessoal, para a vida profissional, para tudo. Então, eu não mudei. Eu continuo fazendo gestão, mas de uma forma diferente. Hoje eu acordo 4 horas, eu vou para academia, eu vou lá, sigo a minha rotina, logo depois já vou para a empresa. é, e aí as minhas demandas ali do dia também tem uma gestão, né? Eu falo que quanto mais disciplina o gestor tiver, mais resultado ele vai alcançar. Show, Diogo. Cara, obrigado demais por compartilhar a tua história, a tua vivência, a tua experiência. Que eu já conheço, né? É redundante falar, primeiro que a gente é amigo. Mas, independente da amizade, essa questão de trazer você aqui, porque a tua trajetória de fato é inspiradora e tem muito a ensinar. E esse é o objetivo aqui do Clustercast, a gente poder inspirar e ensinar também. Porque muito do que você falou aqui, muitas vezes é o que o empreendedor que está vendo a gente agora precisa ouvir. Pra gente finalizar, cara, o que que você gostaria de deixar aí de recado final, de frisar? E mais uma vez queria te agradecer por estar aqui comigo hoje, privilégio. E também aproveita para divulgar as tuas redes sociais, as redes sociais aí da DFT, o pessoal poder te acompanhar aí. Legal. Olha, sigam a gente aí na. O perfil da empresa é @DFT Logística. Meu perfil pessoal é @Diogo Freire, Diogo.freire. Tô sendo incentivado agora a postar sempre conteúdo lá. E é legal, Tá se né? digitalizando. Tá sendo um mundo novo. A gente vê que as pessoas É. interagem, isso é legal. Cara, se eu tivesse que deixar uma palavra pro empreendedorismo, né? Primeiro precisa ter muita resiliência. Muita resiliência. O empreendedor hoje ele precisa ser uma pessoa muito resiliente, precisa ter força para sobrepujar os desafios, precisa ter inteligência emocional. É algo que eu venho trabalhando muito em mim. A inteligência emocional é algo assim crucial hoje para o sucesso no negócio. Essa primeira, esse primeiro degrau ele é muito alto, mas insistam, insistam, insistam. Se a gente precisar dar o sangue, dê o sangue. Eu tive um jantar com um amigo há um tempo atrás e ele falou: Olha, eu daria o sangue para ter um negócio igual ao seu. Eu falei: Olha, Vinícius, eu dei o meu sangue. Eu dei o meu sangue. E se precisar, eu dou de novo, né? Hoje talvez eu não preciso dar o sangue mais devido à maturidade do negócio, mas deem o sangue. O Brasil precisa de empreendedores. Invistam em pessoas. A gente só consegue multiplicar uma cadeia se a gente investir em pessoas. A gente não está fazendo um favor para ninguém. Uma das conversas, inclusive, você estava junto, ele disse, olha, você investe muito em treinamento, e se essa pessoa for embora? Eu prefiro uma pessoa em alto nível comigo 2 anos do que 10 anos um bosta. Eu não tenho medo de investir nas pessoas. Eu não tenho. Eu tenho medo dela ficar aqui fazendo um serviço ruim. E ela vai me custar caro. Investir na pessoa não tem problema, porque é um valor que eu já mensuro, é um valor que eu já tenho um budget. Se ela fizer uma merda, eu não tenho budget. Então, invistam nas pessoas. A gente fala muito sobre mudar o país. A gente tem que começar arrumando em casa, né? Mudando as pessoas que estão perto da gente, ajudando, auxiliando, dando uma nova perspectiva de vida, uma visão diferente. As pessoas hoje estão muito alienadas, principalmente as questões políticas. Precisamos se libertar disso. Tem um mundo gigantesco aí para trabalhar. Se hoje quem for eleito, eu vou acordar amanhã e vou trabalhar e vou dar meu melhor, a mesma coisa.
Isso tá no meu controle. Eu vou fazer o que tá no meu controle. Tá no meu controle aí trabalhar, dar meu melhor, ser exemplo principalmente para meus filhos, para minha esposa, depois para as pessoas que me cercam, né? Um empreendedor precisa ser exemplo para o seu negócio. Você precisa inspirar as pessoas. A gente, como líder, precisa conquistar o coração das pessoas. Porque salário, tem muita empresa aí que está disposta a pagar altos salários. Mas eu tenho certeza que se a gente conquista o coração da pessoa, se a gente dá perspectiva de vida, se a gente coloca a pessoa no nosso negócio, se a gente age com transparência, com humildade, a gente tem uma receita boa aí pra dar certo. Pô, Diogão, fechou com chave de ouro. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pela Não, oportunidade. Tamo poxa, junto. obrigado. Foi uma aula aqui. Pessoal, nos sigam nas redes sociais, compartilha esse podcast aqui com quem você conhece, sabe que vai se beneficiar disso. E fica atento pro próximo. Prazer aqui, Diogo, mais uma vez, Será meu. obrigado. Obrigado E pela é isso oportunidade. aí. Obrigado, até mais. Valeu.